Bom dia, bom dia! Bom dia, meus queridos, tudo bom? Você está bem? Está tendo um dia maravilhoso? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja feliz, bem, forte para esse ano de 2023. O nosso país tem uma probabilidade aí enorme de crescimento, de estabilidade, por mais que os nazistas não queiram isso. Esse é o canal Rebimboca da Parafuseta. Gostaria que se pudesse, você compartilhasse o nosso vídeo, deixasse o seu like, apoiasse o nosso canal. É um canal que vai falar realmente sobre história, descortinar a história, né? Para muitas pessoas parece obscura e não é obscura. A gente está construindo aqui fatos históricos de forma contemporânea, registrando os acontecimentos e batendo papo, entendendo, conhecendo um pouco mais sobre história. Hoje nós vamos falar sobre o que é o nazismo. Eu fiz um vídeo recentemente, né? Postei nas redes sociais e recebi muito questionamento. E até pessoas falando, poxa, mas o bolsonarismo de nazismo foi pesado. Eu não acho que foi pesado, me desculpem, tá? E eu vou explicar por quê, porque eu acho que não adianta só você falar e não explicar, não trazer para as pessoas de fato o que você está defendendo. E eu acho que é necessário vocês entenderem de uma vez por todas o que é nazismo, né? Para que você entenda, você saiba de forma prática se realmente a doutrina que você segue, o ponto de vista político que você defende, se vincula e tem semelhança com o nazismo ou não. Então a gente vai aqui traçar um paralelo histórico, vai entender onde o nazismo foi criado, para a gente chegar até uma concepção mais concreta do que é nazismo. Bom, vamos iniciar com um pensamento bem prático, né? Aonde nasceu o nazismo? Aonde nasceu o fascismo? Nós vamos ter um movimento após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 até 1918. Sim, no século passado, no século XX. Nós tivemos um grupo de países que perderam, que não vem ao caso agora, a gente vai focar diretamente na Alemanha. Um dos países que perderam foi a Alemanha. A Alemanha, por diversos motivos, saiu muito enfraquecida da guerra. E a França foi um dos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, colocou diversas sanções, a França e a Inglaterra, para que a Alemanha pagasse, né, toda uma reconstrução de guerra na França que tinha ocorrido pela Primeira Guerra Mundial. Bom, ali a gente percebe um momento histórico onde é constituída a chamada de República de Weimar, mas existe uma crise econômica muito grande. Nós temos também ali o processo chamado de hiperinflação alemã, ou seja, com uma inflação muito alta, você vai ter sim uma elevação muito grande do preço dos bens de consumo e de tudo que é consumido pela população, então gera, lógico, um processo de fome, empobrecimento da nação natural. E é um momento muito propício a extremistas, a pensamentos extremistas. Então, não satisfeito com a evolução da República de Weimar, a gente vê um movimento ultranacionalista crescer, e dentre esses personagens desse movimento ultranacionalista, a gente percebe que tem a figura de Adolf Hitler, onde ele começa com um discurso veemente, forte. Somos a Alemanha, não merecemos isso, nosso país não merece a perca da guerra, nós temos que reconstruir a Alemanha e não pode ser com esses corruptos, porque, né, já dizia o Norberto Bobbio, que é um ex-senador, escritor italiano, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui para frente. O discurso dele sempre é esse, né, que todos são corruptos, mas eles não. Então, para a gente ter essa visão, ali começa o movimento ultranacionalista alemão, que vai culminar no nazismo alemão. Então, para a gente entender o que caracteriza um movimento nazista? Bom, a gente vai colocar 4 pontos que vão caracterizar o movimento nazista. O primeiro ponto é o totalitarismo. O que seria totalitarismo? Um modelo político onde apenas uma facção
tem o controle do Estado. Ou seja, quando existe uma parcela da população que tem uma posição política e ela defende que só ela pode assumir o poder, só ela pode estar em poder e não pode ter nenhum tipo de rival político ou alguém que venha contrariar com as suas próprias ideias. É o que nós chamamos de governo totalitarista, né? A configuração dele geralmente é uma configuração militar. E aqui no Brasil nós tivemos a ditadura em 1964. Então aqui no Brasil a gente tem uma fusão ou algo muito próximo do totalitarismo e a ditadura, porque são regimes totalitaristas, certo? Então a gente pega que esse movimento ultranacionalista brasileiro tem ali a sua ligação direta com o militarismo e direta com o Estado único, ou seja, eles desejam um único Estado no poder, que é o Estado que eles aceitam, que é a direita, ou os partidos que defendem as suas ideias. E eles não acreditam que outro partido possa existir e ainda defendem uma única pessoa. Que essa pessoa é detentora da razão e defensora dos ideais que eles pregam. Então, a principal característica do nazismo é o totalitarismo. E isso se vê diretamente no bolsonarismo. Correto? A segunda característica é o ultranacionalismo. Nós vamos pegar um momento histórico, tanto na Alemanha quanto na Itália, é um movimento de instabilidade econômica. É um momento de fraqueza do Estado alemão, totalmente enfraquecido depois da Primeira Guerra Mundial. E é um momento propício, né, para se reclamar de tudo e não analisar as consequências do passado. Um passado onde o país entrou numa guerra e sofreu as consequências disso. Aqui no Brasil, a gente tem um legado da ditadura militar, de tortura, de extremismo, de corrupção, e a corrupção vem de diversos governos. Aí ninguém se livra não, nem a direita nem a esquerda, me desculpa. Verdade é verdade, tá? Eu não estou dizendo que todos da esquerda e todos da direita são corruptos, tá? Vamos deixar bem claro. Aqui não é uma lava-jato que usou do Ministério da Justiça, usou dos recursos do Ministério da Justiça para fazer uma criminalização política e tirar um adversário político. E a gente permitiu isso aqui no Brasil. Então, esse movimento ultranacionalista que se torna um movimento de bolha, por que é o ultranacionalismo, né? O indivíduo, ele, além de ser nacionalista, ele praticamente não consegue mais ouvir outras opiniões. Então ele se torna um radical. Ele é o radical, né? Ele quebra, ele destrói, ele mata. Vive o bolsonarismo. O bolsonarismo quebra, destrói e mata. Principalmente, pratica violência, mata. Se tem uma pessoa que coloca o bandeira do Bolsonaro, uma pessoa que tem uma visão diferente, eu falo assim, eu não concordo com ele. Se o Bolsonaro só vê um adesivo do PT, ele vai agredir, ele vai xingar, ele vai ofender, ele vai passar do limite do direito. Então, o ultranacionalista, ele não respeita o direito do outro. Só o direito que existe é o dele. Uma característica é a xenofobia. No caso, na Alemanha, na Alemanha de Hitler, era o antissemitismo. A gente teve um movimento onde deveriam se achar culpados, e nesses culpados, o ultranacionalismo, o totalitarismo do pensamento nazista, que era o Partido Nacional Socialista Alemão, que não era socialista em nada, né? Tinha horror a ideias progressistas. Mas eles eram, sim, antissemitas. E me perdoa pelo erro. Mas aqui no Brasil a gente vê um movimento xenofóbico. Então, todas as pessoas que não concordam com eles são lixo, desprezíveis, têm ódio, pregam para que não se dê emprego, para que seja feito boicotes. E a gente percebe isso. Então, é sim uma xenofobia com pessoas da esquerda. Não seria xenofobia com as pessoas da esquerda, né? Na verdade, como as pessoas da esquerda, eles têm ódio de morte. Mas quando as pessoas que moram no Nordeste, no Norte e Nordeste do país, é a vontade
um preconceito enorme, né? Então, por mais que a população tenha a sua própria opinião naquele local, eles não aceitam. Então, eles começam pejorativamente diminuir as pessoas daquele local e pregam uma política de exclusão. Falou, ó, pessoa do norte, então você não contrata. A pessoa votou no Lula, você não contrata. Fazia excursão lá na região nordeste, não vai mais. Não dá dinheiro para pessoas que têm um ponto de vista diferente. Isso é extremismo. E sim, é uma xenofobia. Xenofobia com pessoas que são de outras partes do nosso próprio país. Que é um país miscigenado, que é um país mestiço, que é um país de todas as cores, de todas as realidades, de todas as religiões, de todas as posições políticas e de todas as particularidades de escolhas sexuais. A gente tem que começar a aceitar quem nós somos. O Brasil é um país multidiverso. E já falando sobre isso, tem a questão da homofobia. Eu geralmente não falo sobre esse ponto, mas é muito notório, né? Eu sou partidário de uma visão educacional por Levi Vygotsky, e eu acredito que o período de formação existem etapas e todos os conceitos que têm que ser tratados no âmbito educacional são faixas que têm que ser colocado pela maturidade intelectual do indivíduo. Então, eu acredito como Levi Vygotsky defendia, são períodos de amadurecimento da mente, e nesse período, diversos assuntos têm que ser, sim, um nível de complexidade entendida, qual a complexidade daquela idade para que ser tratado. Então, a minha opinião, eu não acredito que a gente tenha que falar sobre sexo na educação infantil. É minha opinião, eu acho que progressivamente, já na adolescência, é um assunto que tem que ser tratado, diferenças entre opções e posições sexuais, de identidade de gênero. Sim, com avançar, com a sua sistema estrutura mental mais robusta, mas lógico, fazer um trabalho todo consistente, para que ninguém seja excluído. E a questão do direito de ir e vir e a liberdade do indivíduo de ser quem é tem que ser muito defendida. E eu defendo a liberdade das pessoas de serem quem elas querem ser. E delas se expressarem como elas são. É um direito. E o movimento bolsonarista, ele é muito contrário, muito... Eu entendo que tem que ter certos cuidados, sim, é um processo evolutivo do pensamento. Mas o extremismo não é bem-vindo. Então, por todos esses fatores, o bolsonarismo é sim nazismo. Ele é totalitarista, ele é ultranacionalista radical, ele é xenofóbico e ele é homofóbico. E ele é extremamente violento. Ele usa de violência contra o Estado Democrático de Direito. Ele quer deter o Estado Democrático de Direito como sendo dele, de um único partido, de uma única visão política. E quando ele não aceita que um outro partido esteja no poder. Então é sim um movimento nazista. É nazismo brasileiro. Vou terminar aqui com uma frase do Norberto Bobbio, mas só pra gente concluir, tá? O fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso na Itália em 1922. Fez isso na Alemanha em 1933. Atualizando, faz isso no Brasil em 1934. Porque o Norberto Bobbio, ele é um senador italiano de 1922. Né? Ele acompanhou todo aquele processo naquele período histórico. Mas continuando, o nazista, o fascista, ele acusa, ele insulta, ele agride. Como se fosse uma pessoa honesta. Mas o fascista é apenas um criminoso. Um sociopata. Que tem sim características psicopáticas, mas quando ele assume o poder, ele prejudica toda uma nação. No poder, eles torturam, estrupam, roubam, ferem o Estado Democrático de Direito e prejudicam a nação. Faça a sua própria avaliação, mas não adianta me mandar vídeo e falar assim, ó, Carlos, Dinamite, não foi assim. Você pode mostrar um vídeo de um período da manifestação que estava pacífico,
Mas não tem como negar que todo o material já documentado do quebra-quebra, das ações violentas, do desrespeito pelas instituições, tá lá. O registro foi feito. Então não adianta você vir para mim e falar que não. Está lá. Se você mandar um vídeo pacífico, porque foi antes das manifestações violentas, mas tudo começou com esse processo, primeiro pela invasão, depois pela depredação e destruição do patrimônio público. Mas eles já tinham feito isso anteriormente, destruindo ônibus, colocando terror em Brasília. E não é só lá. Eles são violentos a todo tempo, a todo minuto. Eles não aceitam a posição, não aceitam uma visão contrária. Na verdade, eles ameaçam por rede social. Eu vou ser ameaçado com esse vídeo aqui. Mas, opa, cai na minha porque eu não tenho medo de ameaça não, tá? Logo vou deixar claro. E eu corro pra cima também, viu? Então não adianta você me ameaçar. Vivemos no Estado Democrático de Direito, eu tenho o meu direito da minha opinião e você também tem o seu. E eu vou respeitar o seu. Então respeite o meu direito. De forma contemporânea, estou trazendo aqui para vocês o que é nazismo. Quero deixar claro. O bolsonarismo é o nazismo brasileiro. E ele tem a sua figura maior no Bolsonaro. Então esse movimento que causou depredação não são só arruaceiros. Não, eles são bolsonaristas. Bolsonaristas radicais. Você que vota no Bolsonaro, que tem uma opinião diferente, parabéns pela sua opinião. A gente tem que ter esse debate de opiniões para que a sociedade melhore, cresça, evolua. Isso chama-se democracia. Você que é radical, você que é violento, você que não aceita o resultado e a opinião de outras pessoas, você é um nazista. Então não me enche o saco. Eu quero agradecer a todos. Me desculpem por ser essa pessoa aberta, normal, não tem corte. Não tem revisão, não tem reforma, o vídeo vai da forma que tá e vai pra rede. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e esperamos aqui trazer mais atualizações e trazer a história de forma contemporânea. Muito obrigado a todos, um grande beijo e um abraço para cada um de vocês. Paz, de direita ou de esquerda, eu não ligo, para mim eu amo pessoas.